Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar o pessoal entrar. Quero dar boas-vindas para todo mundo e quero lembrar vocês que hoje nós estamos sozinhas. Hoje eu não tenho convidado. Então, pessoal, escreve aí para mim se vocês estão me escutando bem, se estão me vendo bem, que hoje eu vou precisar bastante de vocês me acompanhando aqui. Vamos lá. Johanna entrou, tudo bem, Johanna? Vala Ferraz, Luzinete, Luviana, Vitor, Liliane, Giovana, tudo bem, Giovana? Beleza, ela respondeu, Vala Ferraz. Bom, gente, vou começar me apresentando. Acho que a maioria me conhece, né? Mas meu nome é Kênia Chaves, eu sou otorrino e estou cada vez mais especializando nessa parte de tontura e de zumbido, né, gente? Eu costumo falar que quando eu fiz a residência, eu fiz aqui em Juiz de Fora, fiz minha faculdade em Montes Claros, chama Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, fiz a medicina lá, terminei em 2010 e em 2012 vim aqui para Juiz de Fora e comecei a fazer residência de otorrino. Sair de lá querendo operar, aquelas coisas assim, que é uma especialidade bem cirúrgica, né, gente? Mas aí eu fui trabalhar e fui ver o tanto que precisava de profissional dessa parte, de otorrino, de otoneurologia, de tontura e de zumbido, que tinha muito, muito paciente e muito paciente órfão. Então fui trabalhando essa parte com os pacientes e há uns 2 anos atrás eu realmente assumi para mim mesmo que eu ia trabalhar com isso, que seria a minha especialidade. E aí por isso que eu tô sempre aqui, tô sempre divulgando, tô sempre compartilhando com vocês meus novos conhecimentos, tá? E por que que eu fiz esse tema de remédio de labirintite? É uma dúvida muito comum dos pacientes e eu vejo também que existe uma crença popular de muitos e muitos anos, que labirintite não tem cura, não tem nem tratamento, gente. E que o que que você tem que fazer? Tem que tomar remédio a vida inteira. Por causa dessa crença, o que que aconteceu, gente? A gente começou a ver muitos casos de efeitos colaterais muito grandes, muito importantes e alguns até irreversíveis. Então, remédio labirintite é um papo muito sério, que a gente tem que usar quando precisa, no tempo que precisa, e não é assim o resto da vida, não. Nessa live, na verdade, eu vou ensinar para vocês 5 regrinhas de ouro para não ter problema com os remédios de labirintite. Vou fixar aqui nos comentários algumas regrinhas dessa live. Só um minutinho. Pronto. Mais gente entrando. Ana Letícia, Fábio, Leandro, Sirenice, vocês estão bem, gente? Doutora Nathalie, Cris também está entrando. Bom, gente, quais que são as regrinhas da live? Porque essa live é informativa. Eu vou falar vários aspectos técnicos de remédio, mas essa live não substitui nenhuma consulta, tá? E isso já leva à segunda regra, que é: eu não vou receitar nenhum remédio por aqui, por live, e não vou analisar nenhum caso clínico. Isso tudo é feito só em consulta, gente. Individual não pode ser feito por live dessa maneira, não, tá? Além disso, é uma live direcionada mais para pacientes, tá? Então, eu não vou ficar falando vários nomes comerciais, não vou falar dose, não vou falar grandes indicações. A minha ideia aqui é mudar essa mentalidade que eu falei, essa crença popular, que tem labirintite, tem que usar remédio o resto da vida. E ficar sujeito a esses efeitos colaterais e as sequelas que podem acontecer também, tá? Então, vamos lá. Eu falei que são o quê? 5 regras de ouro para facilitar. Quem ficar comigo até o final, gente, me manda um direct que eu vou mandar essas regrinhas escritas para vocês, tá? Mas tem que ficar até o final.
Vamos começar com a primeira regra de ouro. Vou ler aqui para vocês, gente, para facilitar, tá? O principal objetivo do tratamento das doenças do labirinto é eliminar a causa da tontura ou corrigir a causa da tontura. Os remédios são usados para diminuir os sintomas e acelerar a compensação vestibular. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é. Portanto, o uso dos remédios é apenas uma terapia de apoio, não é uma terapia, não é a resolução de todos os problemas. Então vamos lá, vamos explicar o que está dizendo essa primeira regrinha de ouro. Lembra, todas as vezes eu insisto muito nessa tecla. Paciente tem tontura, a gente tem que avaliar a causa da tontura do paciente. Qual é a causa da tontura? E a partir dessa causa, a gente vai tratar a causa. Ou seja, o remédio usa como coadjuvante para a gente conseguir, para ele diminuir os sintomas, principalmente vômito, tontura, enquanto a gente começa a investigação e o tratamento da tontura, né? O que é o tratamento definitivo, além de eliminar a causa? Promover a compensação vestibular. Vamos lá, vamos trabalhar esse conceito aqui. Lembra que eu já falei para vocês que o nosso equilíbrio é formado não só pelo labirinto, mas também pela visão. Então, a visão tem muita relação com o nosso equilíbrio, pela propriocepção. Propriocepção, assim, eu costumo explicar, é tipo o tato, principalmente o tato do tornozelo. Na verdade, é aquele sentido do nosso corpo que é assim, eu fecho o olho, mas eu sei se eu tô levantada, se eu tô em pé, se eu tô agachada, enfim, eu sei a posição do meu corpo, mesmo quando eu tô de olhos fechados. E além disso, a gente também tem a ação dos nossos centros cerebrais envolvidos no nosso equilíbrio, que é extremamente importante. Daí vem o conceito de compensação vestibular. Aconteceu uma doença qualquer do meu labirinto. E aí eu perdi a função do labirinto. Vamos supor que é esse aqui, o labirinto do lado esquerdo. Eu vou ficar tonto o resto da vida? Não, porque dá pouco tempo de sintoma, uma semana de sintoma, os outros sistemas todos envolvidos no equilíbrio começam a compensar a perda daquela função. Então, o outro labirinto vai funcionar mais, a visão vai ser mais usada para a gente fazer o equilíbrio, o nosso cérebro também vai passar a interpretar as informações que chegam nele de uma maneira diferente. E a nossa própria percepção também vai mandar mais estímulos. Na verdade, nas pessoas normais, o labirinto comanda muito mais o equilíbrio do que a visão e a própria percepção. Mas nas pessoas que têm alguma alteração do labirinto, a visão e a própria percepção trabalham muito mais, tá? Exatamente para compensar. Então, resumindo, a pessoa tem uma lesão do labirinto, tem uma doença qualquer do labirinto. O que vai corrigir a doença do labirinto? Não é o próprio labirinto, são os outros sistemas envolvidos, visão, propriocepção e cérebro, é que vão compensar a perda de função do labirinto. O labirinto é como se ele é um neurônio, vamos pensar assim. É igual a AVC. A gente teve AVC, a gente volta 100% ao que teve antes? Não, aquele neurônio que morreu, ele vai ficar morto. A gente melhora porque os outros neurônios em volta fazem a função dos que perderam, tá? Muita gente entrando, gente, Paulo José, Ronei, Matheus, sejam todos bem-vindos. Emily, sejam todos bem-vindos. Leia aí, por favor, as regrinhas da live. Já tô começando e já tô falando aqui das 5 regrinhas de ouro pra gente usar os remédios. Lembrando que quem ficar até o final, me manda um direct que eu vou mandar para vocês por mensagem de texto essas regrinhas escritas, tá? Então, regra número 1, os remédios são coadjuvantes no tratamento. Na verdade, eles são as medicações, eles são um tratamento de apoio até a gente conseguir fazer o tratamento da causa, eliminar a causa da tontura ou corrigir a causa da tontura. E até a gente promover a compensação vestibular. Doutor Labirintite, tudo bem, Luiz Cláudio? Como vai você?
E daí, vamos começar a fazer uma diferenciação das labirintites em fase aguda e fase crônica, gente. Fase aguda é aquela que o pessoal chama de crise labiríntica mesmo. O paciente acorda vomitando muito, enxergando tudo rodar, ele mal consegue ficar em pé. Nessa hora, a gente precisa muito dos remédios, tá? E de remédios sedativos mesmos, remédios que vão sedar o labirinto e acabam também sedando o nosso. Muitas vezes tem efeito sedativo mesmo, de sono, sonolência mesmo, tá? Nessa fase, a gente não tem nada de compensação central. Então, até por isso, os remédios são muito bons, muito bem-vindos. A segunda fase é a fase crônica, que é aquela fase de recuperação. Aí entra a nossa compensação vestibular, que eu acabei de falar. Em torno de uma semana depois já começam a acontecer esses mecanismos que vão substituir a função perdida do nosso labirinto. Então, a partir dessa hora, os remédios que a gente usar, a gente deve diminuir. Não é que a gente deve diminuir, a gente não deve usar remédios sedativos, porque eles vão começar a atrapalhar o nosso processo de cura, ou seja, de compensação. Ellen entrou, a gente dá um oi para ela. Ellen, minha secretária, tudo bem, querida? Marilene, tá boa? Vamos lá. Então, na fase crônica, a gente precisa deixar a compensação vestibular acontecer. Nessa fase, a gente não pode usar nenhuma medicação sedativa do labirinto. A grande maioria dos remédios, daqui a pouco eu vou começar a falar, a grande maioria dos remédios, eles são sedativos. Daí vem o quê? A segunda regra de ouro, a gente usa remédio apenas nas crises, pelo menor tempo necessário. Para quê? Para não atrapalhar a compensação vestibular, que é o que vai curar mesmo a nossa labirintite. E agora, eu sei que vocês estão muito ansiosos, o principal da live é o que? Falar de cada remédio. Então, vamos começar. O pessoal já entrou, vamos começar aí a falar desses remédios. Gente, quem quiser fazer qualquer pergunta, manda um comentário aí, que eu vou lendo à medida que for acontecendo os comentários. No final da live também vou dar uma passadinha, vou ver se tem mais alguma coisa pra gente responder, tá? Fiz uma lista aqui de remédios, gente, dos que eu vejo que são mais populares e dos que eu vejo que são menos populares, tá? Então, um dos mais populares é a sinarizina, que é o Estrugeron, e a flunarizina, que é o Vertix, tá, gente? São medicações que têm um efeito de ação que não é tão rápido, ele não tem um efeito início de ação, não é assim 30 minutos, 1 hora, então ele não é para ser assim, naquela crise, ele não vai suprir o vômito ali naquela hora, mas ele tem início de ação de algumas horas. Então, a gente pode usar na crise, mas pensando mais no segundo, terceiro, quarto dia da crise do labirinto, tá? Quando a gente vai ler na literatura, fala assim que é indicado para vertigem e para tontura leve a moderada. Na minha prática, eu vejo que ele supre bem, ele consegue melhorar bem as vertigens moderadas e às vezes até as graves, gente. Acho que é uma medicação boa, desde que a gente saiba usar. Como ele não age assim em minutos, a horas, é uma medicação que a gente vai usar no pós-crise, nesse sentido assim, para o dia seguinte ficar melhor, nos dias seguintes da crise, tá? Efeitos colaterais. Na literatura também fala de pouca sedação. Gente, na minha prática, a sedação não é pouca, não. A sedação é importante. Só passo para tomar ele à noite ou se o paciente puder dormir logo depois. E nenhuma possibilidade de dirigir, operar máquinas ou coisa do tipo, não, tá? Eu acho importante essa sedação dele. Mas a sedação é aquele efeito na hora. E depois? Depois a gente tem também a questão do ganho de peso e obesidade, é muito importante.
É claro que esse efeito é quando a pessoa usa por muito tempo. Tipo assim, mais de 20, 30 dias. Em 2, 3, 7 dias o paciente não vai notar a diferença, não. Mas falando mais tempo, a pessoa vai sentir diferente, sim, tá? E é um efeito colateral que pode limitar, gente. Mulher, obeso, você vai colocar mais ganho de peso, mais obesidade para ele, é muito complicado. Outro efeito muito comum, depressão, gente. Esse realmente também é muito comum, muito cuidado com isso. Paciente que já tem uma tendência depressiva, usar esse remédio não é uma boa ideia, não. Síndrome parkinsoniana, tremores e rigidez. Cuidado em idosos, isso é extremamente comum em idosos. Alterações menstruais, irregularidades menstruais e distúrbios da glicose, diabetes, resistência à insulina, tá? Lembrando, esses efeitos colaterais são quando a gente usa um tempinho maior, tá? Mais de 7, 10 dias, do jeito que eu falei que não deve usar. Mas infelizmente eu já vi idosos usando isso há décadas. Então tinham todos esses efeitos colaterais aí e mais alguns, tá, gente? Ah, e também tem a flunarizina junto com a diergocristina, esse nome difícil de falar, que é o Vertizine D. Isso é muito bom para quem tem enxaqueca. A diergocristina ele tem um efeito muito legal para quem tem enxaqueca, tanto para dor de cabeça quanto para tontura que a enxaqueca causa. Então, para os pacientes que têm enxaqueca é uma boa ideia, desde que você respeite o tempo que a gente precisa. Mais gente entrando, Evandro, tudo bem? Cris, entrou também. Sara, agora que eu vi. Sejam muito bem-vindos, pessoal. E eu acho que o segundo remédio mais famoso, mais popular é a betestina, que é o Labirin, Betina, Betadine, enfim, a gente tem vários nomes comerciais aí. No geral, essa medicação é uma medicação segura, tá? Tem poucos efeitos colaterais, vou falar daqui a pouco, mas ela tem um início de ação demorada, dia para fazer efeito. Então, assim, na crise eu não uso. Ou se começar na hora da crise é para fazer efeito daqui a 1, 2, alguns dias, tá, gente? Mas ela tem uma vantagem boa, que ela facilita a compensação. Então é muito bom para quando a gente quando a gente precisa usar alguma medicação da fase crônica, ele é bom, porque ele facilita a compensação, então facilita o nosso trabalho de reabilitação vestibular depois. E além disso, ele permite associação com várias drogas, por esse perfil de segurança dele, tá? Mas o que é contraindicação? O que é efeito colateral importante? Principalmente, gente, asma, paciente asmático não pode usar. Ou paciente com doença pulmonar de maneira geral. Enfisema, bronquite, DPOC, paciente fumante, às vezes não sabe que já tem a doença e piora com o uso dessa medicação. Dor de estômago, gente. Muito paciente reclama de dor de estômago. Então, quem já tem úlcera é contraindicado. Quem já tem gastrite e não está controlado também é contraindicado, tá? E dor de cabeça, talvez seja o efeito colateral mais comum deles, tá? E pode ser importante. Por último, menos importante é o resto cutâneo, vermelhidão. Esse é mais difícil, tá? Então, assim, a desvantagem demora para fazer efeito, então na fase aguda não vejo melhora, e a vantagem é que ele estimula a compensação central, então e permite associação com outras medicações, então é uma boa droga para a gente usar na fase crônica e junto com a reabilitação vestibular, tá? Outra droga muito comum é a ginkgo biloba. Gente, eu uso muito pouco, sinceramente. Eu vejo pouca potência dessa medicação. Então, assim, pra mim, a primeira coisa que eu digo é que ela tem pouco efeito. Então, eu até uso pouco, até tenho menos mão com essa droga, porque eu acho que ela faz pouco efeito. Mas é uma opção para quem tem contraindicação para as outras, por exemplo. E ela também não interfere na compensação vestibular, então também pode ser usado para uso crônico, tá? Efeitos colaterais importantes, rubor facial, vermelhidão e dor de cabeça. Mas não são lá muito comuns, não. Pode acontecer, tá?
e sangramento. Quando a gente vai fazer alguma cirurgia, a gente tem que parar essa medicação. Quem usa medicação para ralhar o sangue, evitar derrame, infarto, trombose, não deve usar esse tipo de medicação, não, tá? Então, essas são as que a gente vê mais o pessoal usando cronicamente. E agora eu vou passar para as medicações que a gente usa mais nas crises. Inclusive, são medicações também muito populares, pessoal. Vamos lá. O primeiro deles é o Meclin, ou a meclizina, né? O nome genérico dele é o meclizina, a substância meclizina. Muito comum, grávida usa bastante para prevenir enjoo. Ele tem uma coisa muito boa, que ele tem uma sedação leve. Então, normalmente o paciente consegue tomar e fazer tudo que precisa fazer na vida. Mas ele também tem um efeito leve sobre a vertigem. Então, ele funciona bem para tonturas leves. Ele não funciona muito para vertigem moderada ou vertigem grave. Ele tem uma ação mais rápida. Demora mais ou menos 1 hora para começar a fazer efeito. Então, ele é bom para crise, sim, crise leve, né? Igual eu falei antes. E ele deve ser tomado, a gente usa muito ele para prevenir cinetose. O que é cinetose? Aquele enjoo quando a gente vai viajar. Principalmente de ônibus, mas também de barco, navio, extremamente importante, carro e às vezes avião. Avião é mais difícil. Então, ele deve ser usado mais ou menos 1 hora antes da viagem. E, gente, cinetose é uma doença que a gente precisa prevenir. Entrou na crise, pouco remédio faz efeito. E é difícil. Em geral, você está viajando, está no meio da viagem, você só tem remédio oral, você vai parar a viagem para procurar um hospital? Então, não. Cinetose é uma doença que a gente tem que usar remédio antes, profilático. Evitar de passar mal mesmo, tá? Efeito colateral, boca seca. Nada de grave, tá? Então, assim, é uma medicação mais leve, mas ao mesmo tempo tem uma sedação mais leve. Muito bem usada para cinetose, enjoo de viagem, tá? E qual que é o remédio mais usado para enjoo de viagem, gente? Quem nunca tomou Dramin, levanta a mão aí. É o dimenhidronato, tá, gente? Ele é mais potente que a meclizina, já funciona para vertigem e enjoo moderado. Tem um efeito um pouquinho mais rápido, a partir de 30 minutos já começa a fazer efeito, mas ele já dá uma sedação um pouquinho mais intensa, sedação moderada. O que é sedação moderada? Se eu conseguir encostar, eu vou dormir. Se eu não conseguir encostar, eu vou empurrando e consigo fazer o resto das minhas coisas, tá? E também tem o efeito colateral da boca seca. Mas ele tem contraindicações mais importantes, bem mais importantes, presta atenção. Glaucoma, que é pressão alta no olho, retenção urinária, principalmente quem é idoso, que tem próstata muito grande, muito aumentada, que tem dificuldade de fazer xixi, de ir no banheiro, e asma também, ou qualquer doença pulmonar. Então, prestem atenção nisso. Dramin não pode ser usado para quem tem glaucoma, próstata grande e asmático ou qualquer doença pulmonar. Isso promove uma descompensação muito grande, é um efeito colateral muito grave, tá, gente? Recapitulando, início de ação muito rápida, inclusive ele tem para fazer na veia no pronto-socorro, a gente usa muito no pronto-socorro, porque ele tem um efeito moderado e tem um efeito rápido, muito legal para as crises, tá? E também a gente usa bastante também para evitar essa cinetose, esse enjoo de viagem. Deve ser tomado no mínimo meia hora antes da viagem, de preferência 1 hora antes, tá, pessoal? Mas causa uma sedação mais importante e não pode ser usado por quem? Quem tem glaucoma, próstata alta ou retenção urinária de qualquer outra causa e asma ou doença pulmonar. Veja bem, gente, é um remédio tão popular, tão usado, que eu tenho certeza que quem tem esses problemas já usou e talvez até já tenha passado mal, tá? Mesmo os remédios mais simples que a gente compra sem receita, que todo mundo conhece, deve ser criteriosamente avaliado se precisa, se pode usar ou não, tá? Outro remédio que a gente usa também é o antialérgico, que é a prometazina ou o Fenergan. A gente usa principalmente no hospital, porque ele tem para injeção dele, mas também tem comprimido. Ele tem um efeito para vômito
excelente, gente. Diminui muito o vômito, diminui bastante a tontura. Só que a sedação é proporcional. Ele seda muito, mas é muito mesmo, gente. Tá? Então, assim, ele é para ser feito quando a sedação pode ser tolerada. E a gente usa muito quando o paciente vai para o pronto-socorro para isso, tá? Mas ele sai carregado, é jeito de falar, né, gente? Ele sai dormindo daí. Outros efeitos colaterais possíveis, além da sedação. Boca seca, bem importante. Visão embaçada. Hipotensão ortostática, que é o quê? A pessoa levanta, a pressão abaixa muito e ele desmaia. Então, não pode ser para uma pessoa que está trabalhando ou que quer fazer qualquer coisa naquele dia, gente. E raramente distonia, contrações involuntárias do corpo e sintomas parkinsonianos, tremores e rigidez, tá? Mas esses são mais raros mesmo. Agora, o Plasil, vocês sabiam que tem efeito também, que a gente também pode usar na crise de labirintite? E a gente usa bastante em pronto-socorro, tá? É a metoclopramida, o nome da substância dele. Ele tem uma ação muito potente para náusea e para vômito, tá? Então, para o paciente que chegou vomitando muito, é uma excelente opção. Só que ele não tem nenhuma ação no labirinto, não. Ele vai parar o vômito e aí o paciente vai poder começar a tomar os remédios em comprimidos em casa, tá? Então, ele é muito bem usado, mas ele precisa ser associado com uma outra medicação para que tenha ação no labirinto. Mas ele também pode dar efeitos colaterais, gente. Quem já viu uma reação do Plasil nunca mais esquece. O paciente fica inquieto. O paciente fica inquieto, fica com contrações involuntárias. Isso é até mais comum em criança. E tem vezes também que ele pode dar sintomas parkinsonianos, tremores e rigidez. Alguns pacientes podem ter letargia, sonolência, mas o mais comum é essa inquietação. Parece até que o paciente vai ficar agressivo, mas a palavra certa é inquieto. Ele fica muito inquieto, mas agressivo dificilmente ele fica, tá? Vamos passando. Nathalie, já vou te responder, só um minutinho, tá? Eu vou chegar lá. Outro remédio bem parecido é a domperidona ou o motílio. É a mesma coisa, ele tem efeito só no estômago, mas ele não tem efeito no labirinto. Então, é excelente para parar o vômito ali naquela hora, mas precisa ser associado com outra medicação, tá? A escopolamina ou o Buscopan, a gente também pode usar, gente. Porque ele tem um efeito muito bom para vômito e ele tem um leve efeito também para tontura, tá? Muita gente não sabe, a gente usa muito no pronto-socorro, mas ele pode ser usado, ele tem efeito no labirinto também. E ele tem uma sedação leve, dá um sono muito levinho, nada preocupante. Então é uma opção pra gente usar até para esse enjoo do movimento que eu falei com vocês, tá? Vamos lá. Só que ele tem alguns efeitos colaterais um pouco mais importantes, que são perda de memória e alucinação, principalmente em idosos. Então, vamos tomar cuidado com esse remédio lá nos idosos, gente. Muito cuidado. Também pode dar taquicardia, então cuidado com quem tem problemas cardíacos, tá? E ele é contraindicado em retenção urinária, mais uma vez chegam os idosos, que são os mais comuns de terem problema de próstata, e também glaucoma, tá? Cuidado com essa população. Então, muito bom para enjoo, pouca sedação, mas cuidado em idosos, em quem tem glaucoma, problema de próstata, e cuidado com perda de memória e alucinação. Inclusive, tem descrito alguns casos de abstinência quando ele é usado mais de 3 dias. 3 dias é pouco, gente. 3 dias não é muito e já pode dar abstinência, que é o quê? Desequilíbrio, enjoo, mal-estar e dor de cabeça. É bem comum, tá?
Vamos lá. Então, vou responder aqui a pergunta da Nathalie. A ondancetrona, ela tem uma ação central no cérebro para atrapalhar, ótimo, para reduzir o efeito de enjoo, de vômito. Então, ele tem ação no centro cerebral do vômito para reduzir isso, para reduzir o vômito. Então, a ação dele para o vômito é muito grande, muito potente. Tanto que a gente usa muito em quem? Em quem está fazendo tratamento oncológico, quimioterapia. Tem uma ação labiríntica também? Tem um pouco de ação labiríntica, mas não é tão potente assim não. Ao mesmo tempo, ele tem pouca sedação. Então, é uma medicação que eu uso com uma certa frequência, tá, gente? Acho que vale a pena para os casos mais leves, para os casos domiciliares, casos que não precisa chegar a internar, não. Mas com esse cuidado, ele não vai ser de grande potência para tontura, não, tá? Agora eu vou falar de algumas medicações que já são que precisa de prescrição médica, que precisa de receita e receita especial. Por nada, Nathalie. Que são o diazepam, que é o Valium, e o lorazepam, que é o Lorax. Os dois são benzodiazepínicos, então ele tem um efeito sedativo e a gente usa bastante ele nos quadros que a gente tem ansiedade associada. A sedação é muito importante, ele é um sedativo, então a gente vai usar quando a gente precisa de sedação, que são principalmente os casos de ansiedade associados. O diazepam, ele tem uma coisa boa que ele pode ser feito por injeção no hospital. E quando ele usa com injeção, o efeito dele é muito rápido. Então, o paciente que chega numa ansiedade muito grande, ele é muito bom para ser usado. E, gente, vocês já viram uma crise de labirintite? Realmente, eu acho que se eu tivesse, eu ia ficar muito ansiosa. O paciente fala que acha que vai morrer, que tá tudo girando, que ele não consegue nem ficar em pé. Acha que está tendo um AVC, uma doença seríssima, porque o incômodo é extremamente grande. Então, é muito comum que nessa crise, mesmo que o paciente não seja ansioso no dia a dia, ele chegue muito ansioso e muito agitado, muito inquieto. Então, tem vezes que essa medicação é importante. Mas, em geral, só ali naquele primeiro dia, naquela primeira crise. Nada para continuar, para depois não, tá? A não ser que seja, por exemplo, gente, ansiedade é uma das causas de tontura, né? Então, se a causa de tontura for ansiedade, às vezes a gente precisa usar mais tempo, tá? A diferença entre eles é que o diazepam, ele dura mais tempo, 24 a 48 horas, e o lorazepam dura menos tempo, 9 a 19 horas. E coloquei aqui também para citar, gente, os antidepressivos, que a gente usa em algumas doenças mais para frente. Vou falar para vocês. Só que o antidepressivos é uma classe muito grande, na verdade. A gente tem 3 tipos que são mais importantes. Os mais antigos, que são os tricíclicos, como a amitriptilina e nortriptilina. Depois ele evoluiu para os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é o quê? Sertralina, fluoxetina, citalopram, paroxetina, que já tem um perfil de efeitos colaterais menores. E tem os inibidores da recaptação da serotonina e da norepinefrina, que é a venlafaxina e desvenlafaxina. A gente usa quando? Principalmente nos casos de ansiedade associada, só que a gente usa mais contínuo, por mais tempo. Então, aqueles casos de tontura postural, perceptual persistente, a gente usa muito. Ou nos quadros de distúrbio de ansiedade generalizada mesmo, tá? Ele tem vários efeitos colaterais que depende muito droga a droga, mas só para citar, para vocês conhecerem aqui. É a boca seca, disfunção sexual, impotência. Isso normalmente, gente, é apenas durante o uso da medicação. Isso dificilmente vai ser uma coisa persistente depois, tá? Dor de cabeça, insônia e náusea. Esses efeitos são mais importantes nos primeiros 3 semanas de uso. Depois disso, eles tendem a diminuir. Mas até por isso é importante a gente começar com uma dose bem baixinha, deixar o paciente acostumar com aquilo ali por 1 mês, para depois chegar na dose ótima mesmo, que vai fazer efeito realmente, tá? Enfim, gente,
Conceitos importantes também. Quanto maior o tempo de uso e quanto maior a dose de uso, maiores são as chances de efeitos colaterais. E quanto mais a gente associa remédio, maior é a chance de efeito colateral. Principalmente se a gente associa remédio da mesma classe, de classes semelhantes, tá? Daí vem a regra de ouro número 3. Use remédio apenas se prescrito pelo seu médico, por causa de contraindicações e de muitos efeitos colaterais possíveis. Só o seu médico que vai conseguir vai conseguir ver qual é o remédio que você pode tomar que não é contraindicado e qual que vai ser melhor para o seu caso, gente. Remédio não é brincadeira, eu tô aqui para falar isso para vocês. Mesmo os remédios mais simples que todo mundo toma, pode ter efeitos colaterais muito grandes, tá? E agora, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos falar então de algumas labirintites que precisam de remédio, que não vão melhorar se não tiver remédio, e algumas labirintites que o remédio não vai fazer falta nenhuma. E que, pelo contrário, ele não vai nem ajudar, às vezes pode até piorar, tá? Quais são as labirintites que não vão melhorar com o remédio? A primeira e mais importante é a VPPB, ou vertigem paroxística posicional benigna, que também é chamado de labirintite dos cristais, que são realmente uns cristais ou otólitos que a gente tem lá dentro do labirinto e que vão para o lugar errado e começa a dar uma tontura quando faz qualquer movimento da cabeça, gente. E é uma tontura que dura segundos a 1 minuto. Então pensa comigo, para que eu vou tomar um remédio que demora no mínimo meia hora para fazer efeito, se a própria doença demora no máximo 1 minuto para passar? Não tem para quê. Então, como que eu trato essa doença? Com as manobras que vão colocar esses cristais de volta no lugar certo. Isso é uma manobra difícil? Não, gente. Coisa rápida que a gente faz no consultório, não precisa de nenhum preparo, dá uma tonturinha ali na hora, mas já resolve na hora o problema do paciente. Tem que fazer depois algumas outras sessões, mas com uma sessão a gente já vê uma melhora muito grande. Vou colocar mais um pouquinho de água aqui para mim. Outra doença que não é tão comum assim, mas que essa doença piora quando a gente usa remédio, é a hipofunção vestibular bilateral. Acontece muito quando o paciente faz uma quimioterapia ou usa algum antibiótico mais forte quando está internado, e aí ele faz com que os dois labirintos percam a sua função, diminui bastante a função dele. Pensa comigo, o que o remédio vai fazer? Sedar mais ainda o labirinto, perder mais ainda a função do labirinto. E o que acontece com o paciente? Piora. Gente. Infelizmente, se a pessoa não souber a causa da tontura do paciente, se for isso, hipofunção vestibular bilateral, vai piorar com o remédio, tá? Então, o que eu faço nesses casos? O principal tratamento desses casos é reabilitação vestibular. Se nenhum dos dois labirintos funciona, a visão tem que estar 100%, dá uma olhada com o oftalmo como é que tá. A propriocepção tem que estar 100%, então dá uma olhadinha com o ortopedista se o joelho tá bom, se a coluna tá boa, se o tornozelo tá excelente, tá? Se ele for diabético, se não tem nenhuma neuropatia nas pernas, porque vai fazer muita diferença, e se o cérebro tá bom também, tá, gente? Então tem que trabalhar bastante a cognição desses pacientes. Esses pacientes fazem reabilitação vestibular crônica muito tempo e têm uma melhora muito boa, mas infelizmente ele não tem a melhora tão boa quanto outros tipos de labirintite, tá? São casos mais desafiadores que precisam de controle, precisa de exercícios, precisa de tratar a vida inteira, tá? E outras coisas que o remédio não vai melhorar. Qualquer outra tontura que não seja de causa labiríntica. Já citei aqui várias vezes. Ansiedade não vai fazer diferença nenhuma com as medicações. Problema de coluna cervical, gente. O Dr. Luiz Carlos tá aí. A gente vai fazer uma live
sobre reabilitação vestibular, mas ele é fisioterapeuta também e trabalha bastante com essa parte cervical. Então, alterações desde musculares, de travamento, rigidez muscular, alterações anatômicas mesmo, hérnia, protrusão discal, enfim, encarceramento, isso pode causar tontura. E nisso, o remédio para o labirinto não vai fazer diferença nenhuma, tá? Problemas metabólicos também. Paciente que está com tontura porque é hipotiroidismo, já dei esse diagnóstico. Porque é diabetes, já dei esse diagnóstico. Então, os remédios para o labirinto não vão fazer diferença, não, tá? E agora, e quais as doenças que precisam de remédio? Que eu não consigo tratar se não usar remédio. Primeiro de todos é a cinetose, que é aquele enjoo de viagem, gente. Pode ser de barco, que é o mais comum, né? Navio, barco, mas também ônibus é extremamente comum e carro também é extremamente comum, raramente com avião. Esses eu preciso tomar remédio antes da viagem, em torno aí de 1 hora antes da viagem. Porque depois que começa os sintomas tão fortes, poucos remédios vão fazer efeito. Então, esse é o tipo de remédio que o paciente tem que levar na bolsa, sim, tá? E tem que tomar em toda viagem que ele for fazer, tá? Outra muito famosa, né, com essa questão da internet ficou muito famosa, que é a síndrome ou a doença de Menier. São crises de duração de horas, normalmente, de sensação de ouvido entupido e de perda de audição, zumbido e vertigem de rodar tudo, tá, gente? Em geral, intensas, que param o paciente, ele tem que parar tudo que está fazendo. Esse é uma doença específica porque é uma doença crônica e em crises. Então, a gente trata ali na crise com aqueles remédios que eu falei que são de efeito mais rápido, tipo Dramin, tipo Plasil, mas em casa, a gente precisa continuar uma profilaxia. Nesse caso, a beta-estina ficou mais estabelecida, né, gente? Então, é uma medicação que a gente precisa usar contínuo até estabilizar bem o paciente, até ele parar de ter essas crises, tá? Enxaqueca é outra doença que quando a gente tem mais de 3 crises por mês, que não é muito, gente, a gente precisa tratar com remédio. No caso, a gente até usa alguns remédios para labirintite, mas os remédios profiláticos, né, para evitar as crises de enxaqueca, em geral são de outras classes, que é beta-bloqueador, que é antihipertensivo, anticonvulsivante e antidepressivo, tá? Mas nesses casos é essencial que a gente use algum desses 3 medicamentos, tá? E a TPPP, ou tontura postural perceptual persistente. O que é isso, gente? São quadros mais crônicos, de duração de mais de 3 meses, que o paciente me conta que ele tem tontura quase todo dia, piora quando está em lugar com muito movimento, shopping, centro da cidade, supermercado, extremamente comum, e que desencadeia uma insegurança muito grande no paciente. Em geral, a história típica é esse. Doutora, eu tive uma crise de labirintite muito forte há uns anos atrás. Eu precisei ir parar no pronto-socorro. E depois disso, eu nunca mais fui a mesma. Eu melhorei, eu não tô em crise mais, tá? Mas eu ainda me sinto mal quando eu vou pra rua, quando eu vou pro supermercado, quando eu vou pro shopping, principalmente quando eu faço alguns movimentos da cabeça. É aquele paciente. Imagina um paciente que tá em crise, gente. Você tá com muita tontura, o que você faz? Você vai levantando, vai segurando, você busca apoio, você pensa antes de fazer qualquer movimento. E fica muito inseguro. Então, é um paciente que ele age como se ele estivesse na crise, só que ele já saiu da crise há muito tempo. Para esses pacientes, gera uma carga emocional muito grande e a gente precisa usar, em geral, antidepressivos, tá? Pra gente tirar essas defesas que ele criou e passar uma segurança, tirar a ansiedade dele, tá? Disso veio que a regra número 4. Nem toda tontura precisa de remédio. Nem toda tontura é tratada com remédio, tá, gente? Vamos lá, só falta um, estamos quase. Então, essas tonturas que não tratam remédio, o que a gente faz? Não sei, doutora, o que a gente faz? Então, eu comecei a falar para vocês
sobre a reabilitação vestibular. Eu vou ter uma live só sobre isso com o Luiz Carlos, que é fisioterapeuta, extremamente competente nesse assunto, mas a reabilitação vestibular eu já quero adiantar para vocês que é a melhor forma de estimular a compensação labiríntica. Vamos falar de novo desse conceito que é extremamente importante. O que é esse conceito? É a capacidade dos outros sistemas envolvidos no equilíbrio de manter o nosso equilíbrio mesmo quando eu tenho alguma alteração do labirinto. E quais são esses sistemas? Visão, propriocepção. Propriocepção é o tato, é o nosso sistema que permite que eu feche o olho e eu sei se eu tô sentada, se eu tô levantada, se eu tô em pé, se eu tô agachada, se minha mão tá para cima, se tá para baixo, tá? Se meu pé tá para cima, se tá para baixo, enfim. E os nossos centros vestibulares do nosso cérebro, tá? Então, a reabilitação vestibular é usada para quase todas as doenças do labirinto, gente. Cada doença com exercício separado. Mas ela vai estimular a compensação central, ou seja, estimular a cura, tá? E quanto antes a gente começar, melhor vai ser o efeito, tá? Hoje, antigamente, só usava depois de muito tempo, não usava na crise. Hoje a gente sabe que quanto mais cedo a gente começar, melhor. Então, em hospital, que o paciente interno, porque está com crise de labirintite muito forte, e tem fisioterapeuta ou fonoaudióloga, a começar a reabilitação vestibular no terceiro, quarto dia, assim que o paciente para de vomitar, é excelente, tá? Então, a reabilitação vestibular é uma excelente opção que a gente tem para estimular a compensação central, ou seja, reestabelecer o nosso equilíbrio apesar da doença do labirinto, tá? Outras coisas que a gente precisa. Falei da ansiedade. Então, a psicoterapia, terapia com psicólogo é extremamente importante, tá? Para esses casos. Não só para ansiedade em si, transtornos de ansiedade generalizada, como nessa doença que eu falei da TPPP, que é a tontura postural perceptual persistente, gente, que gera muita insegurança no paciente, gera muita carga emocional e é uma doença crônica de muitos anos, precisa do suporte psicológico, tá? Sem o suporte psicológico, mesmo com a reabilitação, mesmo com o remédio, dificilmente o paciente vai melhorar 100%, tá? Fisioterapia, esses casos que têm alteração cervical associada, a gente precisa tratar a causa cervical associada, tá? Atividade física, a gente não percebe, mas atividade física trabalha o tempo todo o nosso equilíbrio, tá? E trabalha também a nossa cognição, trabalha o nosso estado emocional, fortalece a musculatura, mas principalmente a musculatura do corpo, que é o quê? O tronco do nosso corpo, tá? Então deixa a gente mais forte e a chance da gente cair é muito menor. Então a atividade física é muito indicada. Mudanças de hábitos alimentares, que a gente sabe que algumas tonturas são causadas por alimentação ruim, principalmente alimentação muito rica em carboidrato, que vai dar açúcar, picos de açúcar muito alto, muito baixo, picos de insulina muito alto e muito baixo. Então, mudar ritmos alimentares é importante. E até mudanças de hábito de vida mesmo, né, gente? Às vezes a pessoa tá num ambiente de muito estresse e ela não consegue melhorar o estresse por causa do ambiente dele. Já tive paciente que até trocou de profissão, tá? E outras coisas também, por exemplo, gente, a enxaqueca, pra gente tratar, a gente precisa mudar algumas coisas. Por exemplo, horário de dormir tem que ser mais ou menos sempre o mesmo. A gente tem que evitar privação de sono, tá? Às vezes a gente tem que mexer no anticoncepcional da paciente. A gente tem que mexer, tem alguns alimentos que precipitam a enxaqueca, a gente tem que cortar esses alimentos, procurar outras alternativas melhores, tá? Então, a regra número 5, gente. Procure alternativas não medicamentosas para o tratamento de longo prazo. Porque são elas que vão tratar a causa verdadeira da tontura. E tratando ela, aí sim a gente consegue curar completamente labirintite. Quem foi que disse que labirintite não tem cura, gente? Não é mais assim. Toda labirintite tem sim tratamento, tá?
Então, gente, nossa live tá quase acabando, já tá dando aí 50 minutos de live. Quem tiver qualquer dúvida pode mandar aí no comentário. Enquanto isso, eu vou repetir as nossas 5 regras de ouro para usar os remédios de labirintite de forma legal, de forma segura, tá? Vamos começar pelo primeiro. Regra número 1. O principal objetivo do tratamento das labirintite é retirar ou corrigir a causa da tontura. Os remédios vão minimizar os sintomas e facilitar a compensação vestibular. Ou seja, o uso dos remédios é apenas uma terapia de apoio e não a resolução dos problemas. Acho que essa é a regra mais importante. Remédio é um apoio, mas não é a cura, gente. A cura é retirar a causa da tontura e promover a compensação vestibular. Então, fazer os outros sistemas envolvidos no nosso equilíbrio voltarem o nosso corpo para o equilíbrio, tá? Regra número 2. Usamos remédios apenas nas crises pelo menor tempo necessário, porque a grande maioria dos remédios tem ação sedativa, então atrapalha a compensação central, e a compensação central é que vai promover a nossa cura mesmo da tontura, da labirintite. Regra número 3, depois que eu falei todos os efeitos colaterais de todas as medicações, usar apenas remédio prescrito pelo seu médico, devido a muitas contraindicações e muitos efeitos colaterais possíveis. E já falo mais, evitar associação de remédio e evitar dose alta e período prolongado dos remédios. Quanto maior a dose, quanto maior o número de remédios usados, quanto mais tempo for usado, maiores são as chances de ter efeitos colaterais, tá? Regra número 4, nem toda tontura precisa de remédio. Falei para vocês algumas doenças que não precisam de remédio, que pelo contrário o remédio vai atrapalhar. Vertigem paroxística posicional benigna ou doença dos cristais, hipofunção vestibular, bilateral principalmente, e as tonturas que não têm a ver com o labirinto. Por exemplo, causa cervical, causa cervical, alterações de glicose, alterações de tireoide, alterações hormonais, não vão precisar de remédio, tá? E a última regra, procure alternativas não medicamentosas para tratamento de longo prazo. Lembre-se que daqui a uns dias a gente vai ter uma live só sobre reabilitação vestibular, tá, gente? E então vocês vão ficar sabendo tudo sobre a reabilitação. Mas também é importante tratamento com psicólogo, com fisioterapeuta, atividade física, mudança de hábitos alimentares e mudança de hábitos de vida, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, mas eu acho que já respondi, que foi a pergunta da Nathalie, né? E vou lembrar para vocês também. Só um minutinho. Beleza. Vou lembrar para vocês também que quem quiser essas 5 regrinhas de ouro, me manda um direct que eu vou mandar lá por direct para vocês, tá bom? E olha, obrigada, Nathalie. E olha, estou à disposição aqui no Instagram. Meus seguidores sabem que pode mandar mensagem, que assim que puder eu respondo. Muitas vezes eu respondo por áudio mesmo, tá, gente? E estou à disposição também, claro, lá no consultório. Quem ficou com alguma dúvida, quem olhou essa live e falou assim, tô tomando remédio errado, meu tratamento não tá funcionando, tô lá à disposição, tá joia? Então, pessoal, boa noite para vocês. Até mais, até a próxima live. Beijos!